Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido Renato José. Obrigada por ter aceito nosso convite, Renato. Obrigado, Xará. Muito obrigado. Obrigada. Xará, muito Hoje é só os obrigada. renascidos. Isso, exatamente. Muito obrigada. O Renato falará hoje sobre as bem-aventuranças, né? Um convite para a nossa reforma íntima. Eu lerei um pequeno trecho de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente do livro Rumo à Felicidade, de Nelson Moraes. A caridade é mais valiosa quando em sua lida operosa esbarra com a ingratidão. Caridade, dama do Evangelho, rainha da luz. Não desdenhes da prática da caridade. Um sorriso, um pedaço de pão, uma moeda, pode significar a felicidade de alguém. Se para você é preciso 1 milhão para completar a sua felicidade, lembre-se, alguém pode estar precisando apenas de um tostão para voltar a sorrir. Não deixe que a ingratidão esfrie o seu coração. Continue doando de si em favor dos outros. Ninguém pode calcular o valor de uma migalha doada com amor. Caridade, onde andarás? No pão distribuído a esmo? No verniz da desculpa? Ou no perdão que esquece? Ela está onde houver um coração de boa vontade. Podemos encontrá-la até entre os mendigos que repartem os trapos que os aquecem. Então, pedimos que Jesus nos abençoe no dia de hoje, que os bons espíritos nos auxiliem a apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Que assim seja. Renata, a palavra está com você. Oi. Muito obrigado, Renata. Minhas irmãs, meus irmãos do Caminheiro da Luz, é uma alegria, um prazer e uma responsabilidade também muito grande nós estarmos aqui, nesses momentos, para fazermos aí um estudo do nosso Evangelho. Estamos vivendo, nós todos, momentos diferentes, né? Hoje, força de muitas circunstâncias, nós estamos levando o Evangelho para dentro das nossas casas com muita ênfase, não é, gente? Neste momento, eu estou adentrando na casa de vocês, peço licença para isso, né? E, ao mesmo tempo, que eu estou recebendo vocês aqui na minha casa, né? Onde vocês, todos, são muito bem-vindos. Nós gostaríamos de falar, minhas irmãs e meus irmãos, a respeito do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi o primeiro dos evangelhos, não é, gente? Mateus, ele, discípulo, apóstolo de Jesus, o nosso Mateus, ele tem a característica muito importante, é ele e João, e eles foram testemunhas daquilo que eles escreveram, não é? Isso é muito importante, isso. E o nosso Mateus, ele estava presente naquela tarde em Cafarnaum, Galileia. Era a cidade em relativo, né, gente? Era uma vila, não é? Naqueles dias muito movimentada por causa da presença de Jesus lá. Mas o nosso mestre estava em Cafarnaum, segundo Chico Xavier, Humberto de Campos, no Boa Nova. O mestre, estava na casa do próprio Mateus, quando ele sai na tarde e vai até a beira do lago, numa colina. Uma multidão aguardava Jesus, heterogênea, pessoas diferentes, pessoas judias, pessoas dos povos, das nações em redor. Jesus já era conhecido naquela época. E o nosso mestre, diante da multidão, ele usa de um expediente, além de um expediente fortíssimo, de elevar as vibrações daquela multidão, repito, heterogênea, que esperava lá a palavra dele. E, por isso, ele inicia o famoso Sermão da Montanha, não é?
pronunciando as bem-aventuranças. Joana, ela nos fala que, na verdade, as bem-aventuranças, elas são mais do que palavras, não é? Elas são o que um indiano chama de mantra, não é? É o som, não é? É usando a força do som. E essas palavras, as quais Jesus iniciou o Sermão da Montanha, realmente elas energizaram e ainda energizam. Eu confesso a vocês que não tem um dia, gente, que eu não as pronuncio. Eu acabei até decorando, é lógico, não é? Porque, dada a importância e dado o poder delas, de trazer energia para a gente, energia para o entorno da gente. E o mestre, a multidão ávida de ensinos e ávida principalmente de curas, não é? O mestre começa pronunciando: bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Pobres de espírito. O que é que significa isso, gente? Pobres de espírito, segundo Kardec, significa humildade. Não é? Humildade é a virtude mãe. É o primeiro passo. Não é? As bem-aventuranças, elas são 9. Estou falando na primeira. E as 9, elas constituem passos. Nós deveremos dar os 7 primeiros. Da primeira à 7ª. A 8ª, a 9ª, pode ou não pode acontecer nas nossas vidas. Mas as 7 primeiras, não é? Nós vamos ter que entendê-las, interiorizá-las e praticá-las. E a primeira delas, humildade. Humildade é uma virtude mãe. Olha, sem ela, nós patinamos. E a humildade, ela tem algumas características até de difícil compreensão e de prática. A humildade começa, não é? Ela começa com todos nós, com nós pararmos, com a modéstia, falarmos pouco sobre nós mesmos, não é? A modéstia é uma coisa importante. E eu repito, né, o primeiro passo. E o segundo passo da modéstia, não é? É a submissão a Deus. É o que Kardec chama atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Submissão a Deus. Submissão a Deus em todos os momentos. Não é só nos momentos de alegria, não é? Principalmente nos momentos de dificuldades. E o terceiro passo, já da humildade, ele é mais profundo. Ele exige mais da gente. Uma conscientização, envolve consciência no meio, que grande e poderoso somente Deus o é. Se nós olharmos os nossos atos, nós vamos verificar que constantemente existe dentro de nós uma necessidade muito de nós nos mostrarmos poderosos, grandes, não é? E, segundo Emmanuel, não é? Ele, naquela mensagem que ele colocou no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o egoísmo, ele fala, não é? Que o egoísmo, ele, na verdade, é filho do orgulho, ou seja, que coloca a humildade no meio, né? Essa necessidade de humildade. A humildade, ela tem uma peculiaridade. Olha, a pessoa pode ser cultivando a humildade. Aí, um belo dia, numa conversa, ele fala: por que eu sou humilde? Deixou de ser nesse momento. É interessante isso, não é? Essa virtude, ela é muito sutil nas nossas vidas, não é? Então, no momento que a gente alardeia, que a gente tem, a gente deixou de ter. Isso é André Luiz, não é? André Luiz fala que a virtude é um poder que irradia, não é uma voz que brada. Nós teríamos muita coisa para falar sobre humildade. Mas vamos para a segunda bem-aventurança, não é, gente?
A segunda bem-aventurança, ela diz para a gente, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar. Que chorar é esse? Depois, não é? Dessa iniciação de humildade. Esse chorar, ele acontece nas nossas vidas a partir do momento que nós nos colocamos como responsáveis pelas coisas que acontecem conosco. Não é? Olha só a sutileza. Né? Então, neste momento que você assume a responsabilidade pelas coisas que vêm acontecendo na sua vida, você vê, entre outras coisas, quanto tempo você perdeu, quantos desatinos você cometeu. Esse chorar, o nosso mestre diz, não é? Que quem chora por esse motivo, não é? Ele passa a ser consolado. Segundo passo. Terceiro passo. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansos. Esse conselho não é Jesus o primeiro a falar, não. Quando nós vamos no Antigo Testamento, minhas irmãs e meus irmãos do Caminheiro de Luz, é a primeira parte do livro que a igreja fez, né? A Bíblia foi montada pela Igreja Católica, colocando na primeira parte parcelas ponderáveis, não é? Dos ensinos dos judeus, começando com os livros de Moisés, né? Os 5, e depois desenvolvendo uma série de livros próprios dos judeus. E nesse desenvolvimento às leis de Moisés surgiu, não é? Esse conselho, essa informação preciosa que os mansos dominarão a terra. Irmãos e irmãos, preciosas por quê? Por que hoje em dia esse entendimento dessa necessidade de ser manso, né? Ser manso é dominar a agressividade que tem aonde? Dentro da gente. Nós somos agressivos. É difícil não ser, não é, Renato? É difícil não ser, dependendo do momento, não é? Mas existe uma agressividade. Vamos dar uma olhadinha nessa agressividade? O nosso planeta, irmãs e irmãos, ele foi montado com algumas estruturas, né? Por quem? Foi montado por Jesus, né? Que é o governador do planeta. E ele tem também um conjunto, né? De espíritos superiores que habitam a 7ª esfera do planeta. Esse é Mário Frigério, um livro da FEB, as 7 esferas da Terra, não é? Então, essa última esfera, a 7ª esfera, é composta de Jesus e esses grandes engenheiros, uma maneira de chamá-los, né? E eles montaram aqui uma estrutura de evolução. Basicamente, nós temos aqui, todos nós temos um instinto de conservação. Não temos? Uma planta tem. A planta, você coloca ela no escuro, ela procura a luz. Instinto de conservação. E existe também uma cadeia alimentar. O que acontece na cadeia alimentar? Existe a figura do predador e do predado. Um alimenta do outro. Gerou violência. Não é? É um assunto delicado, não é? Obviamente que não é a única maneira de evoluir assim. Nós estamos inseridos nesse contexto, né? Nesse contexto no qual esses dois princípios geraram essa violência. É preciso dominar essa violência. É preciso nos enfrentarmos, é preciso irmos trabalhando, não é? E esse trabalho é magnífico. Na verdade, é um entendimento de Deus, é fé, não é? É a retirada dessa violência de dentro de nós. Importante, importantíssimo. Qual é o espírito que não fica olhando para frente e pensa, eu quero entrar no mundo de regeneração? Ele vai ser para quem? Ele vai ser para quem? Pelo menos está já nesse processo. Não é? As coisas são paulatinas, né? Nós vamos conquistando aos poucos, cada virtude vai sendo aos poucos. Mas quando nós nos lançamos a elas, não é? Já conta muito.
Então, para esse mundo de regeneração que nós estamos aguardando, isso é importante. Onde é que a gente pode ver se o nosso clima de violência interna? Trânsito, dirigindo por aí. Em casa, com as pessoas que mais conhecem a gente. No trabalho, não é, gente? A gente vê o que a gente tem aí, o que nós temos que corrigir aí entre nós. É muito importante nós observarmos isso, né? O índice de violência que existe entre nós e ir nos tornando mansos. Vamos para a quarta? A quarta bem-aventurança. A quarta bem-aventurança, ela gera bem-aventurados que têm fome e sede de perfeição. Muitas vezes a gente vê fome e sede de justiça. Mas isso aí tem que ser visto. Por que tem que ser visto, gente? Porque será que, já que existem injustiças, se nós olharmos pela lei dos homens, nós vamos encontrar. Mas pelas leis de Deus não pode acontecer isso, não é? Eu fui categórico, não pode acontecer isso. Porque, gente, vamos dar uma chegadinha rápida lá no Livro dos Espíritos, na questão número 13, não é? A questão número 13, obviamente, que ela dá sequência ao número 1, que é Deus, inteligência suprema. Isso não foi colocado por acaso, não é? Essa é a base do raciocínio nosso. Deus, inteligência suprema, não é? E na 13 nós temos os atributos de Deus: eterno, não é? Infinito, imaterial, imutável, único, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. Minhas irmãs e meus irmãos, nunca houve uma injustiça no mundo. Não há e nunca haverá. Não é? As criaturas relacionam-se umas com as outras, certo? Relacionam sim, não é? Mas não é por acaso. Para que uma criatura relacione com a outra, tem que ter um antecedente, se ela for causar alguma coisa com aquela pessoa. Antecedente, não é? Esse antecedente, ele é fundamental. Não é? Ou seja, há um exemplo fortes, né? Vários exemplos para a gente ver o que é esse antecedente. Olha, nós estamos aqui conversando, não é? Agora a minha porta pode ser arrombada, entrar aqui uma pessoa com uma arma e me atingir, não é? Se essa pessoa fazer isso, ela só pode fazer isso dentro da estrutura que Deus organizou para a gente, se houvesse um antecedente na minha vida que justificasse isso. E esse antecedente é tudo. É realmente uma coisa muito interessante para nós pensarmos. Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, ele só fez porque tinha um antecedente que justificasse isso, nessa vida ou em vidas passadas. E isso muda o entendimento da coisa, não é? Quando a pessoa faz algo comigo, eu entendo que ele fez porque existe em mim, no meu passado, algo justifique e perdoe aquela pessoa, não é? Eu retiro de dentro de mim o que eu fiz, não é? Ou seja, por isso que Jesus falou tantas vezes. Pedro perguntou para ele, lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, não é? Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? 7 vezes 70. Porque esse perdão é importantíssimo. Na verdade, quando alguém me faz uma coisa e eu perdoo, não é? Isso é a segunda bem-aventurança. Assumir que eu fui responsável por isso, não é? Eu retiro de mim o que eu fiz. E o que acontece com quem fez comigo? Ele adquiriu um débito, não é? Olha só a inteligência de Deus. Olha só a inteligência de Deus, não é, gente? Não é? Ou seja, na verdade, olha só o que eu vou falar aqui. Na verdade, ninguém pode me fazer mal. Somente eu mesmo. Inteligência suprema de Deus. Esses raciocínios espíritas, Kardec nos incentivou sempre a termos uma fé pelo raciocínio,
pelo entendimento das coisas que estão acontecendo conosco, em torno da gente. Não é? Mas ele é muito fundamental para nós entendermos que, na verdade, eu, vocês, nós temos uma sede de perfeição. Nós queremos perfeição que nos permita o quê? Nós nos sintonizarmos com o Pai. Ele nunca saiu de mim. Eu vivo nele. Eu me movo nele, eu existo nele. Quem se afastou dele fomos nós. Não é? E esses pensamentos nos ajudam muito, não é? A nós entendermos a ele e a nós mesmos. Muita coisa aí a falar sobre essa perfeição. Só para terminar esse raciocínio, eu lembro a vocês, aqui no capítulo 5, nós estamos começando, o último versículo dele, o 48. Depois de fazer uma série de ensinos maravilhosos, né? São 48 versículos, Jesus fala: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a sede que nós temos, não é? Nós entendemos que nós vivemos no Pai. Nunca houve injustiça entre nós. Esse é um assunto importante, mas ele não é fácil. Tanta coisa acontece em torno da gente, nós raciocinamos pela justiça dos homens, que, na verdade, é falharmos. Cegos guiando cegos. Vamos para a próxima, então? Misericórdia. Misericórdia. Não é? Ela fala em misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Você não pode pedir a Deus misericórdia, né? Assistência, uma série de coisas que constituem a palavra misericórdia. Mexe com o coração, córdia no final da palavra. Não é? Se você não fazer aquilo com as pessoas. Não é? Misericórdia, ela realmente ela parte já de uma pessoa que já deu os primeiros passos de humildade, assumiu para si o que aconteceu, procurou se tornar mansa, não é? Já está assim num caminho já forte para fazer esse entendimento, não é? Que pelo fato de nós entendermos que não existe injustiça, não quer dizer que nós não devemos ajudar quem está numa situação ruim. Não é? Você entende, né? Não, tudo que acontece tem um antecedente. Aí nós não podemos ficar frio adiante disso. Não vou ajudar porque ele merece o que está acontecendo. Não é esse o raciocínio, não é? Compete a gente ajudar aquela pessoa, não é? À medida que a gente faz isso, o que acontece? A gente recebe ajuda de quem está, não é, à frente. Olha só o que eu falei. À medida que você ajuda quem está caminhando atrás de você, você recebe a ajuda de quem está na frente. Isso é fundamental. Principalmente no trato nosso com as plantas, com os animais. Essa visão. Se você está na frente deles evolutivamente, né, compete a você assistenciá-los sempre, merecendo assim a assistência das pessoas que caminham na sua frente. Vamos lá. Eu sou um perigo, viu, Renato, para falar de bem-aventurança. Eu acho esse assunto muito importante, não é? E a próxima bem-aventurança é bem-aventurados puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Ver a Deus. Pureza de coração. Como é que a gente pode, em rápidas palavras, sintetizar isso? Puro de coração é aquela pessoa que simplesmente não tem apego. O que é apego? Não é apego só a coisas materiais, não. É apego excessivo a pessoas, apego a postos, a cargos, posições, não é? Tudo é extremamente transitório e passageiro. Não é? Então, esse apego, a pessoa que consegue entender isso, ela realmente consegue, olha que coisa maravilhosa, ver a Deus e chegar a Deus. Não é, gente? Muita coisa, essa bem-aventurança é riquíssima em reflexões e pensamentos. Mas nós temos tempo, não é, Renata? Vamos lá para a sétima, não é? Vamos lá para a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só que coisa, não é? Jesus,
ele era chamado, né, como filho do homem. E ele falava para os outros, nós éramos filhos das mulheres, não é? Isso é patente, não é? Quando ele... Isso é Mateus ainda, no capítulo 11, o versículo 11, ele fala para os seus discípulos, não é? Sobre João Batista. Ele fala, dos filhos de mulher, ninguém maior do que João Batista. Não é? Então, essa questão aí, quando nós realmente passarmos a ter aí valor, não é? De entendimento das leis de Deus, não é? E nos tornarmos pacificadores, nós seremos chamados filhos de Deus. Qual a consequência prática disso, gente? Libertação. Olha, libertação, voltarmos para o nosso destino. Nós temos um destino, gente, não é? O nosso destino, nós somos co-criadores. O universo ele está sempre em melhoria. Lei do progresso, não é? E o nosso papel é de co-criador. Jesus falou que nós íamos fazer coisas, olha só, melhores do que a que eles fez. Faz parte da lei do progresso. Não é? E quando nós atingirmos esse patamar, tivermos já drenado a violência dentro da gente, drenado o apego, não é? Nós teremos aí o universo como nossa casa. Não é nesse corpo, não é? Nós temos uma série de corpos, mas a nossa essência é uma consciência, não é? A nossa consciência é algo que existe em nós, que nos permite que nós nos identifiquemos como nós mesmos, que permite que nós façamos juízos de valor, não é? Esse juízo de valor era para julgar os nossos atos. Nós transformamos isso para julgar os atos dos outros, não é? E a nossa consciência também, ela tem uma outra característica muito importante, a capacidade de perceber a realidade. Essa consciência, algo imaterial, não é? Que vai nos permitir um dia enxergarmos, sermos chamados de filho de Deus. E temos esse universo magnífico. Eu gosto muito de cosmologia, estudo do cosmos. Esse dia eu estava vendo um pouquinho sobre o muito que existe sobre a nossa galáxia, a Via Láctea. Impressionante. Impressionante. Como nós temos que conhecer coisas, gente. Né? Sairmos e conhecermos coisas. Oitava bem-aventurança, gente. Oitava bem-aventurança. Essa pode ou não pode acontecer na nossa vida, porque ela reza aqui, bem-aventurados que foram perseguidos por causa da perfeição, porque é deles o reino dos céus. Perseguidos por causa da perfeição. Quando a gente resolve nos melhorarmos, não é? Pessoas em nosso em torno da gente, elas ficam, lá o santinho, e você quer se tornar santo agora. Isso faz parte do processo, não é? As pessoas em torno da gente não é dificultarem, colocarem aí pequenos obstáculos, os quais nós, galgando, nós vamos crescendo. Faz parte, ninguém cresce se não tiver dificuldade. E as pessoas em redor podem ser essa dificuldade. Essa bem-aventurança, ela acontece. Mas não necessariamente ela faz parte do processo que a gente tem que passar por ela. Mesma coisa é a nona. Bem-aventurados sereis, quando fordes perseguidos, caluniados, injustiçados por minha causa. Quem está falando isso aí é Jesus, não é? Então, que momento é esse que a pessoa pode ser perseguida por causa de Jesus? Olha, já tivemos tantos, não é? Mas, principalmente, quando nós nos dedicamos ao estudo e à difusão do Evangelho. Certo? Então, e é um destino nosso brasileiro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso está inscrito no nosso futuro. Dedicarmos ao Evangelho. E nós vamos ter aí obstáculos por causa disso, não é? E aí, neste momento, né, Jesus falou conosco aí, alegrai-vos, olha só, alegrai-vos, quando alguém te perseguir por causa do Evangelho, rejubilai-vos, não é? Porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Fiz correndo, não fiz, gente.
percorri correndo essas bem-aventuranças. Agora tem uma coisa, sabe? Vamos lá ver o que aconteceu quando Jesus falou essas bem-aventuranças, elevou o padrão das pessoas, aí ele passa, não é? A falar aí são 111 versículos, né? Capítulo 4, capítulo 5, 48, 34 no sexto e 29 no sétimo, 111. E essas bem-aventuranças, elas estão todas, esses versículos, quero dizer, estão todos inseridos no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. E muitas das bem-aventuranças são títulos de capítulos. Importantíssimo para a gente, nós espíritas, não é? Então, o mestre, assim que ele termina, a gente fica até imaginando ele, aquela figura majestosa. Jesus tinha 1,80 m de altura, gente. Naquela época, ele era quase um gigante. Isso não é o que eu falo, isso é o Santo Sudário que mostra, não é? E cabelos, um olhar que a gente não pode nem pensar em definir, não é? E uma aura dentro dele saía essa coisa maravilhosa. Não é? Ele multiplicou a psicosfera do planeta, e até a natureza, onde ele estava. A Galileia era linda na época dele, não é? E ele pronunciou, jogou essa onda de energia maravilhosa que passa pelo planeta. Neste momento aqui, podem ter certeza que na casa de vocês, na minha casa, algo aí elevou. Não, obviamente, por causa das bem-aventuranças, não é? Importantíssimas, gente. E, para terminar, eu queria falar com vocês o que aconteceu quando terminou o Sermão da Montanha. O que aconteceu? Eu falei no começo de pessoas de países, línguas diferentes lá presentes. Uma virou para a outra, mas como é que ele sabe a minha língua? Xenoglosia. Todo mundo ouviu na língua dele. Não é? Muito bonito isso. Minhas irmãs e meus irmãos, as bem-aventuranças. Pronunciando-as, nós vamos aí elevar o padrão. O padrão de vibração, o padrão espiritual. Importantíssimo nessa época que nós estamos vivendo. Muito importante isso. Eu agradeço a você, viu, Renato? A oportunidade de estar aqui nesse momento e conversando bem rapidamente, né, sobre um assunto tão importante, mas o interesse é chamar a atenção, pensar nisso. Eu estou aqui para percorrer passos. Quem gosta de matemática, fazer um logaritmo evolutivo, não é? Mas é importantíssimo a gente saber. É importante nós sabermos o que nós temos que fazer. Louvado seja o nosso Pai, o nosso Criador. Assim seja, Xará. É um roteiro, né, um protocolo que nós temos em mãos, né, para praticarmos, e é um chamamento muito bonito, né, para seguirmos a palavra de Jesus, né, a palavra de Deus. Então, verdade. Foi uma pincelada rápida, mas extremamente necessária para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, pode ter certeza. Obrigada pela oportunidade de relembrarmos essas bem-aventuranças. Você pode fazer a nossa oração final? Pois não. Vamos lá então, gente. Aí, as nossas casas, neste momento, os videntes percebem aí, entre outras coisas, a presença dos nossos amigos espirituais, não é? Nos envolvendo, alegres por nós termos entrado nesse tema tão oportuno. Mestre Jesus, amigo querido, Rabone, como chamavam os seus mais próximos, permita, mestre amigo, que nesse momento nos quais as suas energias adentram nas nossas casas, no nosso interior, que nós possamos senti-las, que nós possamos direcioná-las também para os nossos parentes, todos os nossos parentes das nossas casas, aqueles que nós nos afinizamos, aqueles os quais nós ainda estamos aqui para afinizar.
Permita, mestre amigo, que nós possamos, com essas energias, envolvermos a nossa cidade, envolvermos o nosso coração do mundo, a nossa pátria do Evangelho, e que nós possamos ir também, junto com o Senhor, com o nosso potencial pequeno, mas que nós possamos estar juntos nesse trabalho que o Senhor vem fazendo, de fazer com que esse planeta, ele realmente se adentre nesse mundo de regeneração. E, acima de tudo, mestre, amigo, permita também que nós possamos aí, com essas energias, voltarmos para dentro de nós mesmos, observando as coisas que acontecem conosco, observando o mestre com essas energias, as nossas reações ao que acontece conosco. Muito importante, mestre, ajuda-nos a fazer isso. E permita também, mestre amigo, que nós possamos aí termos essas condições de nos tornarmos partícipes desse trabalho que o Senhor vem fazendo aí ao longo de tantos milênios. Permita que nós possamos sentir que nós estamos no nosso Pai, no nosso Criador, nós nos movemos nele e que nós existimos nele. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Ai, Renato, muito obrigado. Muito obrigado, Renato. E obrigado pela companhia de todos vocês no dia de hoje. E nos vemos na próxima quinta. Muito obrigada, se Deus quiser. Obrigada.